hoje nós não vamos retomar a série de Marcos, vamos fazer mais um domingo de pausa, e como vocês devem ter visto na divulgação da liturgia, nós vamos continuar nos evangelhos, mas em um evangelho diferente, o evangelho de Mateus. E vamos falar sobre mais um dos nossos valores fundamentais, mais uma das nossas virtudes formadoras, sobre serviço. Porque nós somos chamados a ser generosos, mas também a servir a semelhança de Cristo. Então abram as suas Bíblias comigo em Mateus, capítulo de número 20. Se você não participa dos grupos de comunhão, aqui está o convite. Essa semana as discussões foram muito intensas e interessantes, porque é um tema muito complexo, generosidade. E eu creio que também essa semana serão muito interessantes as discussões, as conversas, a partir da mensagem de hoje sobre serviço, servirmos a semelhança de Cristo. Você abre em Mateus 20, nós leremos os versículos 17 a 28, mas deixa a sua Bíblia aberta e nós já leremos. Se houvesse algum tipo de pesquisa dos órgãos governamentais ou de algum instituto, e as pessoas perguntassem na pesquisa para as pessoas comuns qual é a filosofia de vida dela e qual é a compreensão dela de amor. Ora, a resposta seriam das mais variadas. Mas mesmo que as pessoas não consigam articular em palavras como elas vivem e por que elas vivem uma filosofia de vida, como elas vivem e por que elas vivem, o que estaria por detrás da resposta da grande maioria das pessoas seria o que nós chamamos de individualismo. Ou seja, a filosofia dominante dos nossos dias. Porque as pessoas estão mais comprometidas consigo mesmas em maximizar a sua própria felicidade. Isso é individualismo. É cada um por si e Deus por todos. Eu cuido de mim, os meus problemas são meus, e eu vou viver para maximizar a minha felicidade, o meu prazer e a minha alegria. Não importa os outros, mesmo às custas dos outros. Por mais que muitas pessoas não consigam articular isso com palavras, essa é a forma que elas vivem. Mas e o que dizer sobre o amor? Se fosse perguntado qual é a sua compreensão do amor, esse sentimento, essa coisa que está em volta, que nós vemos em filmes, ouvimos em músicas e desejamos viver. Bom, as pessoas também muitas vezes não sabem articular com as suas próprias palavras o que elas compreendem sobre o amor. Mas a concepção da maioria das pessoas e a resposta da esmagadora maioria das pessoas seria também aquilo que nós conhecemos como amor romântico. O que é o amor romântico? É como eu me sinto em relação ao outro e como o outro se sente em relação a mim. Então nós temos o que nós chamamos de amor romântico. E o amor romântico não é nada mais, nada menos do que como que um subproduto do individualismo, porque ele busca a autoexpressão e a autorrealização. Quando nossa compreensão de amor é apenas de amor romântico, nós queremos no outro buscar a nossa autoexpressão e a nossa autorrealização. E não é difícil nós vermos como o individualismo e o amor romântico têm adentrado a igreja e afetado o entendimento das pessoas a respeito do amor e do serviço cristãos. O culto tem se tornado algo para que a pessoa possa se sentir bem consigo mesma. O serviço é algo onde aqueles que estão por cima são honrados e amados, e aqueles que estão por baixo são como qualquer outra pessoa. Por que eu estou falando essas coisas antes de lermos a passagem? Porque a passagem que nós leremos agora, ela apresenta uma compreensão radicalmente diferente de serviço e de amor. A passagem que nós leremos agora apresenta o serviço como a verdadeira grandeza e o amor como a doação sacrificial de si mesmo. Com isso em mente, vamos ler Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado, e no caminho lhes disse:
eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Então, se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a assentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aí, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a pregação da sua palavra. Amém? O tema da mensagem dessa manhã, a verdade central que nós podemos aprender com essa passagem é que a verdadeira grandeza consiste no serviço sacrificial. E a verdadeira liberdade está em doar-se em serviço ao próximo. A verdadeira grandeza consiste no serviço sacrificial. E a verdadeira liberdade está em doar-se em serviço ao próximo. Eu vou desenvolver esse tema a partir de 2 pontos principais, a partir do texto. E o primeiro ponto principal vai dos versículos 17 a 24. E ele é a marcha da salvação e a marcha da ambição. O contraste dessa passagem, ele salta aos olhos, não é verdade? Jesus, ele está indo para Galileia, a fim de ser entregue, de entregar a si mesmo aos líderes religiosos e condenado à morte pelo seu próprio povo e pelos romanos, cumprindo assim a vontade de Deus, de que ele seja oferecido como sacrifício expiatório em favor da humanidade. Mas enquanto isso, enquanto Jesus marcha para Jerusalém, para a salvação do seu povo, os discípulos estão marchando para conquistar a sua ambição. Os discípulos pensam apenas em si próprios e no que eles vão ganhar por seguir Jesus. E essa verdade é ilustrada pelos irmãos Tiago e João. Durante o momento da sua viagem até Jerusalém, de Jesus e dos seus discípulos, Tiago e João, 2 dos discípulos mais íntimos e próximos de Jesus, se aproximam dele. Mestre, eles começam, queremos que o Senhor nos conceda o que nós vamos pedir. Eles tinham um pedido específico em mente. Eles queriam que Jesus basicamente assinasse um cheque em branco para eles, pois eles queriam beneficiar a si próprios e somente a si próprios. É por isso que eles chegam: mestre, nos concede o que nós vamos te pedir. Sem nem ao menos antes dizer o que era que eles queriam. E eles eram espertos o suficiente para usar a sua mãe como porta-voz, sabendo do amor e do carinho, do cuidado de Jesus pelas mulheres que eram normalmente rejeitadas e consideradas como secundárias na sociedade da época. E eles abordam Jesus dessa forma, porque ainda que não entendessem completamente, ainda que estivessem centrados em si próprios, eles acreditavam que ele era de fato o Messias de Israel, o rei prometido há tanto tempo pelas Escrituras Sagradas. Como eles estavam indo com ele em direção a Jerusalém,
Eles esperavam que agora então, em Jerusalém, Jesus fosse revelar a sua glória, o seu poder, tomar o reino, se assentar para governar Israel e o mundo inteiro a partir de Israel. E é claro, compartilhar dessa glória, dessa fama, desse poder, dessa autoridade com eles. Porque com quem mais ele compartilharia? Com os seus discípulos, que estão constantemente com ele. É por isso que os irmãos Tiago e João pedem que na sua glória, no reino de Jesus, eles possam assentar-se um à sua direita e um à sua esquerda. Porque no mundo antigo, o lugar central era o lugar de destaque, de maior honra. E depois do lugar central, os lugares à esquerda e à direita do centro eram os de maior importância. Hoje, se nós tivéssemos uma mesa, a pessoa mais importante sentaria na cabeceira ou na ponta da mesa, não é verdade? E as demais pessoas sentariam ao redor. No mundo antigo era diferente. A pessoa sentava no meio da mesa e as pessoas à esquerda e à direita eram as mais importantes. Os outros lugares eram menos importantes. Dessa forma, com o seu pedido, Tiago e João estavam buscando glória, fama e autoridade e lugar de destaque para si mesmos apenas. Eles queriam honrar Jesus. Olha, no seu reino, lembra-te de nós. Mas eles queriam garantir, enquanto honravam Jesus, honra para eles próprios. Porque eles pensavam que o reino de Jesus seria de acordo com os reinos terrenos que eles estavam acostumados. De acordo com a lógica humana. Tiago e João, eles queriam ter um lugar de destaque e uma função importante no governo de Jesus. Eles não queriam ser os office boys da empresa. Eles não queriam ser os faxineiros. Eles queriam ser os CEOs, aqueles que estão assentados à mesa, mandando todo mundo, governando todos, sendo reconhecidos e famosos. Tudo o que eles queriam era um Messias. Forte, poderoso, vitorioso, que governasse, cheio de fama e de glória, para dividir com eles, é claro, tudo isso. O que eles fazem aqui? Eles misturam a adoração com o seu interesse pessoal. Eles estavam adorando Jesus, eles acreditavam que Jesus era um Messias, mas eles estavam misturando isso com o seu interesse pessoal. Na verdade, o interesse pessoal deles estava disfarçado de adoração. Se eu adorar Jesus, se eu me aproximar dele, se eu o seguir, eu vou receber tais e tais coisas. Jesus, concede que eu me sente à tua direita e que o meu irmão se assente à tua esquerda, que sejamos mais importantes do que todos os outros. A resposta de Jesus ao pedido dos irmãos, ela vem em duas etapas. Primeiro, ele fala de algo que parece estar ausente da expectativa deles em relação ao reino de Deus, que é o sofrimento por seguir Jesus. Depois ele fala da autoridade no reino de Deus, e que a autoridade no reino de Deus é posta de cabeça para baixo em relação às expectativas do mundo sobre como a autoridade é exercida. Bom, primeira etapa, Jesus inicia alertando aqueles discípulos, dizendo que eles não sabem o que estão pedindo. Vejam a compaixão e o amor de Jesus. Vocês não sabem o que estão me pedindo. E no modo característico de Jesus, ele faz uma pergunta a eles então. Vocês podem por acaso beber o cálice que eu estou para beber? E se nós lermos a passagem paralela em Marcos, Marcos vai adicionar e serem batizados com o tipo de batismo que eu estou para ser batizado. No Antigo Testamento, irmãos, um cálice geralmente simboliza, representa juízo, julgamento, a ira de Deus sobre as pessoas. Por exemplo, Salmos 11, versículo 6, diz assim: Deus fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Vejam, cálice como juízo aqui, como ira de Deus. Um outro salmo, por exemplo, nos dá um outro exemplo disso. Salmos 75, versículo 8. Diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorve-no até a última gota, todos os ímpios da terra. Percebam, cálice, ira
derramado sobre os ímpios. Isso quer dizer que quando Jesus fala de um cálice que irá beber, ele está se referindo à ira de Deus, que ele receberá, que cairá sobre ele em favor do seu povo, para que ele possa salvá-los dos pecados deles. E batismo, por sua vez, possui um sentido similar ao cálice aqui, e expressa a solidariedade de Jesus para com os pecadores e a sua disposição em suportar o julgamento de Deus em nosso favor, pecadores. Portanto, meus irmãos, tanto o cálice quanto o batismo a que Jesus se refere aqui simbolizam o sofrimento e a morte dele em favor do seu povo. Aqueles discípulos deveriam ter compreendido isso, porque nós lemos na passagem aqui para atenuar esse contraste, ou melhor, para demonstrar esse contraste, que Jesus disse que ele estava indo para Jerusalém, não para tomar um trono como eles imaginavam, mas para ser traído, morto, para sofrer nas mãos dos líderes religiosos. Mas aqueles discípulos eram incapazes de compreender que o sofrimento e a morte iminentes em Jerusalém de Jesus eram ordenados e o desejo de Deus para Jesus, para que ele fosse um sacrifício substitutivo pela humanidade. Eles ainda estavam cegos para essa verdade. É por isso que a gente tem esse contraste aqui entre Jesus marchando para a salvação deles, de todo o seu povo, e eles marchando pensando em conquistar algo para si próprios. Honra para si próprios, fama para si próprios. Se nós entendemos isso, nós percebemos que a resposta à pergunta de Jesus, vocês podem beber o cálice que eu bebo e serem batizados com o batismo que eu serei batizado, deveria ser um alto e sonoro não. Não, Jesus, nós não podemos. Porque eles não podem beber o cálice e suportar a ira de Deus que será derramada sobre Jesus. Só Jesus pode suportar em nosso favor, porque ele não tinha pecado, ele não tem pecado, porque ele é perfeito. Mas a resposta daqueles discípulos é sim, podemos. Percebam a sede de poder, a fome de autoridade que eles tinham. Eles pensam que podem imitar Jesus em assuntos relacionados ao cálice e ao batismo. O que Jesus faz? Olha, se vocês pensam então que podem, então vocês receberão aquilo que vocês pensam que podem. Vocês beberão do cálice do sofrimento que eu beberei e terão parte do batismo com o qual eu serei batizado. Isso significa que aqueles discípulos sofreriam perseguições e sofrimento em consequências de serem discípulos, de seguirem Jesus, de serem seus servos. Jesus está fazendo o que aqui? Ele está instruindo eles que seguir a Jesus, ser crente, ser cristão, não significa de glória em glória, de fé em fé, poder, autoridade, benefícios próprios, mas que à medida que o seguimos a Ele e não ao mundo. E o caminho de Jesus foi cheio de sofrimento e dificuldades e provações, e assim também é o caminho daqueles que seguem a Jesus. Inevitavelmente, cedo ou tarde, sacrifício e sofrimento chegarão para os discípulos de Jesus. D.A. Carson, em um dos seus livros, ele diz o seguinte: tudo o que temos a fazer é viver o bastante, e sofreremos. Tudo o que nós temos que fazer é viver o bastante, e sofreremos. Isso é verdade também na vida cristã, porque a Bíblia diz que é através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Veja, a Bíblia não diz que é através de muitas experiências com Deus, através de muitas riquezas, de bênçãos derramadas sem fim sobre a sua vida, que importa que você entre no reino de Deus, mas de muitas tribulações. Portanto, não se assuste quando o mundo o perseguir, quando o sofrimento bater a porta como um visitante indesejado, quando as dificuldades e provações forem tão grandes que você pensa que não será capaz de suportá-las, de aguentar aquilo que você está passando. É o fogo de Deus moldando você
a semelhança de Cristo Jesus, da forma que Ele tem planejado para você. Mas os discípulos de Jesus não entendiam isso. Eles achavam que eles poderiam aceitar esse sofrimento e rejeitar aquele. Ou melhor, rejeitar o sofrimento e ficar só com a parte da glória, da fama, do poder, da autoridade. Os discípulos de Jesus não aceitam o sofrimento com base no fato de que é uma opção. Mas esse é o caminho de Jesus. Porque até mesmo perdoar gera em nós uma espécie de sofrimento. Nós temos que perdoar, por mais que nós gostássemos de fazer como Homer Simpson com o Bart, de pegar a pessoa pelo pescoço e esmagá-la. Não, nós temos que perdoar, nós temos que dar a outra face. E isso custa algo. Inimizade com o mundo. Seguir Jesus traz dificuldades e sofrimento. O sofrimento do Filho de Deus, até a morte, e morte de cruz, em meu e em teu favor, não é para que os homens, eu e você, a raça humana, pudesse não mais sofrer, mas para que o nosso sofrimento não seja em vão, sem sentido, sem significado, mas que seja semelhante ao dele, que glorifique a Deus, que nos transforme à semelhança dele. Por isso não desperdice a sua vida, buscando apenas coisas boas, mas viva seguindo a Cristo. Não desperdice o seu sofrimento, os dias maus. Deus está fazendo todas as coisas cooperarem para o seu bem, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à dor. Voltemos ao texto. Jesus, quanto à glória, fama e autoridade que os irmãos pedem a Ele, que Tiago e João buscam, Ele diz, olha, isso não depende de mim, depende totalmente do meu Pai. Porque os lugares que eles estavam pedindo, irmãos, assentar-se à direita e à esquerda de Jesus, no seu reino, está reservado àqueles a quem o Pai preparou, é a resposta de Jesus. O que isso quer dizer? Que a escolha é de Deus, que o governo de Jesus acontece no contexto da soberania de Deus Pai. Não é por meio de política, de influência e de poder, como nós estamos acostumados nos reinos dos homens, como nós estamos acostumados ainda hoje. Quem tem mais capacidade política, quem tem mais estoque político, quem tem mais habilidade, influência ou poder, é aquele que domina, é aquele que governa, é aquele que desfruta. Jesus está dizendo que, não, no meu reino não é assim. As coisas são diferentes. Mas e os demais discípulos? Os demais discípulos, ao ouvir a conversa de Jesus com Tiago e João, ficam completamente indignados. Não é de surpreender a reação deles à pergunta de Tiago e João. Vejam, eles não estavam sendo humildes aqui. Como vocês podem pensar dessa forma? Como? Vocês não percebem que Jesus está indo para Jerusalém, nós temos que ser humildes e servos e segui-lo? Não! A indignação deles era menos por humildade do que por ciúmes. Se Tiago e João assentassem à direita e à esquerda de Jesus, onde eles se assentariam? Não no lugar mais importante, eles ficaram completamente indignados, cheios de ciúmes, de ira com aqueles irmãos, porque afinal de contas só há um lugar à direita e só há um lugar à esquerda do lugar principal. Os discípulos estavam marchando para Jerusalém com Jesus, em busca de fama e glória para si próprios, enquanto Jesus marchava em busca da salvação deles. E Jesus aproveita a pergunta desses discípulos, tudo o que está acontecendo aqui, para ensinar nessa ocasião, uma lição importante àqueles discípulos, uma lição de suprema importância a nós também hoje. Ele reúne os seus discípulos e explica a eles a natureza da verdadeira grandeza. Isso me leva então ao meu segundo e último ponto nessa manhã. Tudo isso era como uma introdução para falar agora sobre a verdadeira grandeza. Versículos 25 a 28. Então, o segundo ponto principal, a verdadeira grandeza. Meus irmãos, nós sabemos que o mundo pratica a liderança fundamentado em um método de dominação, de autoridade,
e usos eficazes do poder e posição. Nós vemos isso claramente agora com o governo americano usando a sua autoridade, o seu poder para imprimir tarifas ao redor do mundo para beneficiar a sua própria economia. Vejam, essa é a forma que o mundo exerce liderança, fundamentada na dominação, autoridade e uso eficazes de poder e posição. Nós estamos acostumados com isso. Se você é militar, você sabe que aquele que tem maior posição que você, ele manda e você deve obedecer. Os líderes são aqueles que estão no topo da cadeia alimentar. É assim que funciona no mundo, não é verdade? Quem está no topo da cadeia alimentar manda. E aqueles que têm juízo obedecem. Quem está no topo da cadeia alimentar são aqueles que exercem autoridade e poder. Lembra-se do individualismo? Que talvez as pessoas não saibam articular com as suas próprias palavras, mas ele está aqui. E o individualismo leva o homem a considerar a si próprio digno de ser servido e ver a indignidade no servir. Isso porque nós damos uma importância exagerada a nós mesmos e consideramos o outro como insignificante, se ele não tem nenhuma utilidade para nós. Damos uma importância exagerada para nós mesmos e buscamos sempre maximizar a nossa vida, prazer e felicidade. Não importa os outros. As pessoas, elas se sentem hoje muito mais interessadas por si próprias do que pelos outros, do que por Deus, do que pelo próximo. Então elas consideram a si próprias como muito mais dignas de serem honradas e tratadas com deferência e servidão do que servir os outros. Afinal de contas, é muito melhor estar assentado a uma mesa de um banquete comendo, sendo servido, do que estar servindo a mesa para que outros desfrutem de uma bela refeição e de um banquete. Não é verdade? É melhor dar ordens do que obedecer elas. É melhor estar no topo da cadeia alimentar do que ser peixe pequeno. Esse é o modo de governar e de liderar do mundo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas o que Jesus está fazendo aqui? E é aqui que nós temos que entender. Ele está rejeitando esse modelo para o seu povo, para a sua igreja. Ele diz, mas entre vocês não será assim. O que Jesus está querendo dizer é que o reino de Deus consiste apenas de servos. Assim, falhar em ser um servo não é apenas ficar aquém da condição ideal, mas é ficar fora do reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, você precisa ser um servo, porque no reino de Deus só há um Senhor, e o nome dele não é João, Tiago, Emerson, Michael, nenhum outro, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus. Poder e serviço no reino de Deus são completamente opostos em relação ao mundo. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. No seu reino, a verdadeira grandeza não consiste em ser servido, não consiste em estar nos lugares centrais e principais, mas no serviço sacrificial. Porque maior é aquele que serve. A virtude suprema no reino de Deus não é o poder, não é os dons maravilhosos, não é a liberdade que nós temos, mas o serviço ao próximo. Grandeza e liderança devem ser definidos por serviço ao próximo no reino de Deus. Marcas externas de importância, títulos, ofícios concedidos pelos homens, essas coisas todas que nós valorizamos, não são de nenhum valor no reino de Cristo, no reino de Deus. Porque aquilo que tem valor é o serviço ao próximo. E Jesus então define o serviço como a verdadeira grandeza. E é por isso que ele diz, entre vocês não será assim. Pelo contrário, percebam, no mundo, dominação, exercício de poder e de autoridade.
No reino de Deus, pelo contrário, se você quiser ser grande, importante, se você quiser ter seu lugar ao sol no reino de Deus, coloque-se a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. E como que Jesus demonstra isso com a sua própria vida? Em última análise, ele demonstra isso, essa grandeza do serviço, dando a sua vida por mim e por você, nos levando a ver no seu sacrifício na cruz a verdadeira grandeza, doar-se sacrificialmente em prol do outro, servir aos outros. Em 1 Coríntios 4, capítulo 1, Paulo, ele vai dizer para que todos o considerassem como ministro de Cristo. Paulo está aqui defendendo a sua autoridade apostólica frente aos coríntios. Mas isso não é uma mensagem sobre 1 Coríntios capítulo 4. O interessante aqui é que a palavra que Paulo usa para ministro de Cristo Jesus, nessa passagem específica, ele não usa uma palavra pomposa. Ele não usa uma palavra que descreve ministro como alguém que tem autoridade, como alguém que está no alto escalão de um governo, do reino de Deus, como nós estamos acostumados. Nós temos os ministros do governo, os ministros da Suprema Corte. São as pessoas mais importantes do país, aqueles que ditam as regras, aqueles que fazem as coisas andar, que falam como que as coisas devem acontecer. Mas Paulo está dizendo, importa que os homens me considerem ministro de Cristo, na sua defesa apostólica. Mas a palavra que ele usa é uma palavra muito comum no mundo antigo para servo. E a palavra que Paulo usa para ministro em 1 Coríntios, ela era usada para escravos. Especificamente, no contexto mais antigo, para escravos que ficavam debaixo das galeras romanas, dos navios romanos, remando. Eram escravos, eram pessoas que tinham sido aprisionadas e que ficavam remando, fazendo com que o barco andasse na ausência de vento. E que aqueles que estavam em cima, os soldados, os senhores, os governantes, os reis e as autoridades chegassem no seu destino. Esses servos ficavam na parte de baixo do navio, servindo a todos. Se alguém visse de fora, eles veriam o navio se movendo, mesmo sem vento. Eles veriam os remos, muitos remos, sendo manejados, mas eles não veriam os servos, os escravos. Essa é a concepção de Paulo, de ministro aqui. Um servo, alguém que é inferior aos outros, que faz com que os outros estejam numa posição superior e coloca a si mesmo em uma posição inferior. Não alguém importante, percebam? Não alguém acima dos demais. Não alguém que está governando, exercendo autoridade, ditando as regras. Mas alguém que está não sendo visto, fazendo com que as coisas avancem. Um servo. Mas por que isso? Por que Paulo usa essa palavra? Por que Paulo não diz, olha, eu já ressuscitei mortos, eu já curei enfermos, eu já plantei igrejas, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, enviado aos gentios, obedeçam a minha palavra. Por que Paulo não faz isso? Porque Paulo está fundamentado no ensino de Jesus aqui, sobre o maior mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E Paulo, assim como Jesus, sabia que o amor, inevitavelmente, leva ao serviço. Quando você está apaixonado, não é verdade que você quer fazer coisas para agradar o outro? Isso é serviço. Você prepara um jantar romântico, você trabalha arduamente para poder ter férias especiais, algo romântico. Você, quando tem filhos e os ama, você se esforça, você quer educá-los, você serve a eles, porque o amor, inevitavelmente, leva ao serviço. E nós somos escravos daquilo que nós amamos. Porque se nós amamos a Deus e o seu reino, nós nos tornamos seus servos. E servo aqui é uma linguagem mais moderna e bonita para o nosso contexto ocidental. A ideia é de escravo mesmo. Ou nós somos escravos do diabo e do mundo, ou agora libertos da escravidão do mundo,
do pecado, nos tornamos servos de Deus, escravos de Deus, porque Deus sabe que ou nós seremos escravos do mundo ou dele, porque nós somos escravos daquilo que nós amamos. Se nós amamos fama, poder e autoridade, nós seremos escravos dessas coisas. Agora, se nós somos libertos disso e participamos do reino de Deus e o amamos, nós iremos servir a Deus. Se nós amamos os irmãos, nós iremos servir aos irmãos. A preeminência do serviço no reino de Deus, irmãos, a importância, a grandeza do serviço, surge do ensino de Jesus sobre o amor ao próximo. Porque serviço é tornar o amor palpável, real, tangível. E o desejo por poder e dominação, por ser importante, estar nos primeiros lugares, muda a nossa atenção do próximo para nós mesmos. E isso acaba sufocando e matando o amor. Porque o amor, por natureza, foca nos outros. É por isso que a concepção de amor romântico é um engano. Porque ela foca em si próprio, na sua autorrealização e na sua autoexpressão. E à medida que nós estamos comprometidos com a nossa autoexpressão e com a nossa autorrealização, nós amamos o outro apenas enquanto ele ou ela nos serve a um propósito. E à medida que eles deixam de servir a um propósito, nós os descartamos como lixo. Então buscamos outro relacionamento que possa nos fazer sentir aquilo que pensamos que devemos sentir e nos fazer felizes à medida que pensamos que devemos ser. Vejam, autoexpressão e autorrealização. A concepção bíblica de amor é radicalmente diferente. Ela é centrada no outro. É um sacrifício de si próprio em doação do outro. E é por isso que Jesus nos chama, então, a seguir o seu exemplo. E não servir apenas de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade, como nos diz o apóstolo João na sua primeira carta, no versículo 18 do capítulo 3. Precisamos amar e cuidar uns dos outros como povo de Deus, mas de forma prática, não apenas por palavra e da boca para fora, porque o verdadeiro amor, de acordo com a compreensão bíblica, ele é autossacrificial. Ele é uma doação de si próprio para o outro. É a doação de si mesmo em serviço ao próximo. Pense, por exemplo, quando Paulo diz para nós praticarmos a hospitalidade em Romanos 12, 13. Ele está dizendo, sirvam uns aos outros. Amem uns aos outros a ponto de servir uns aos outros, a abrir a casa de vocês e receber aquela pessoa no seu lar, a preparar uma refeição, a dedicar tempo da sua vida para isso, a emprestar os seus ouvidos àquela pessoa, para ouvir ela e saber como orar por ela. Ou quando Paulo diz em Gálatas, levem os fardos uns dos outros. Então você ouve a respeito do irmão ou da irmãzinha que está em dificuldades, que precisa de auxílio com seus filhos, ou que está em dificuldades financeiras, e você fecha os seus ouvidos, eu não posso. Essa é a função do pastor, da liderança, do fulano, do cicrano, sei lá quem. Mas Paulo diz, levem os fardos uns dos outros. E você ouve da dificuldade financeira da pessoa, e você tem um dinheiro guardado pela graça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Sirva um ao outro usando os recursos que você tem. Se você tem sabedoria, aconselhe sabiamente. Se você tem recursos materiais, doe recursos materiais. E assim por diante. Essas são maneiras práticas de nós servirmos uns aos outros na igreja local. O que Jesus ele ensina sobre o serviço e o autossacrifício não é apenas um princípio no reino de Deus, mas é demonstrado pela sua própria vida. Jesus não apenas diz, façam como eu estou dizendo a vocês. Ele vai lá e mostra como devemos fazer. Porque ele não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate por muitos. Versículo 28 do capítulo 20. A vida de Jesus é o modelo a ser seguido por todos os discípulos. Você quer um bom livro de liderança? Você quer um bom livro de como ser um profissional de sucesso? Leia a sua Bíblia. Você quer um bom livro de como ser um bom pai, um bom marido, de como ter sucesso, de desenvolvimento pessoal? Leia a sua Bíblia. Porque ela ensinará você os princípios do reino de Deus. No reino de Deus, maior é aquele que serve. E a razão porque um servo tem uma posição mais elevada no reino de Deus é que a única função de um servo é doar. Ele está servindo, está doando a si próprio, o seu tempo, a sua vida, os seus talentos, os seus recursos. E qual é a essência de Deus? A essência de Deus é doar a si próprio. Estavam Pai, Filho e Espírito na eternidade, desfrutando de um amor perfeito. Mas esse amor transborda de Deus e Ele cria todas as coisas e cria eu e você para que nós possamos desfrutar desse amor perfeito. Deus está doando de si próprio para que nós possamos ser completamente felizes e desfrutarmos dele. E quando as coisas saem do eixo, quando o pecado entra no mundo, Deus não nos abandona, Ele doa mais de si próprio. Ele envia o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos reconciliar com Ele próprio. A essência de Deus é doar-se a si próprio, porque Deus é amor, e amor leva ao serviço. Como então podemos doarmos a nós mesmos em serviço ao próximo? E encontrarmos então a verdadeira liberdade dos filhos de Deus servindo ao próximo. Como tornar isso uma realidade na nossa vida? Primeiro por causa de uma coisa, depois exemplos práticos. Jesus deu a sua vida em resgate por muitos. Foi para isso que Jesus se encarnou, para oferecer-se em sacrifício substitutivo a Deus. Ou seja, para nos substituir diante de Deus em sacrifício. Cristo morreu na cruz, meus irmãos, que era destinada a mim e a você. A ira de Deus, que era destinada a mim e a você, Ele recebeu. A justa ira de Deus. Ele, que não tinha pecado, se fez pecado e maldição, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus, mediante a fé nele somente. Por quê? Porque estávamos afastados de Deus. Inimigos de Deus, por causa dos nossos pecados. Reconciliar o mundo consigo mesmo, mediante o seu sacrifício na cruz, era o propósito de Deus. E essas são as maravilhosas novas do Evangelho. O Evangelho é o plano gracioso de Deus, concebido para nos resgatar das trevas e nos conduzir diretamente para Deus, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso só é possível porque Jesus, sendo homem perfeito e também Deus e completamente homem, representa a nós diante de Deus e recebe e suporta a ira que é destinada a mim e a você. Porque eu e você não podemos salvar a nós mesmos, nem a ninguém. Porque a Escritura diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, carecem de Deus, são naturalmente afastados de Deus. É por isso que Deus envia o seu Filho, que nasce de uma virgem, que vive como ser humano, mas sem pecado, que cumpre toda a justiça de Deus e oferece-se a si mesmo em sacrifício na cruz em favor dos seres humanos. E Deus demonstra a sua aprovação no sacrifício de Jesus, ressuscitando-o dos mortos. Ao terceiro dia, fazendo-o ressurgir dos mortos. E agora, como Senhor sobre tudo e sobre todos, Ele governa o universo e demonstra o amor de Deus e as boas novas de Deus para todos os seres humanos. Jesus Cristo é a doação de Deus para mim e para você. É a maior dádiva do Evangelho, o próprio Deus disponível para mim e para você por meio
da fé somente. Então nós precisamos compreender que só podemos participar do reino de Deus e do serviço no reino de Deus, porque Cristo encarnou, morreu e ressuscitou em nosso favor. Que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, que viveu como ser humano, a perfeita obediência que eu e você éramos incapazes, e morreu na cruz castigado pelo meu e pelo teu pecado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E agora então, com o poder de Deus, é vitorioso sobre a morte e o pecado, e provando então ser Deus encarnado, tem poder para perdoar todos os pecados e dar vida eterna a todos que se arrependem dos seus pecados e creem nele. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E é o Evangelho de Jesus Cristo que nos capacita a não vivermos dominados pela filosofia dominante do nosso tempo, o individualismo. A não compreendermos o amor apenas como amor romântico e buscarmos autoexpressão e autorrealização somente. Para concluir, irmãos, nós experimentamos a verdadeira grandeza por meio do serviço sacrificial. E isso só é possível por meio da graça de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. Servir é uma dádiva que Deus concede ao seu povo redimido. Não é algo que nós naturalmente fazemos, não. Saia por aquela porta e veja, o mundo tem uma lógica diferente. Deus subverte a lógica do mundo no seu reino e nos chama a ser servos, porque Ele nos capacita a sermos servos, pelo exemplo de Jesus, por causa do que Cristo Jesus fez na cruz. Servir é uma dádiva que Deus concede ao seu povo redimido. Servir a Deus é uma dádiva, porque antes éramos incapazes, antes éramos inimigos, estávamos afastados, mas agora estamos próximos e temos a dádiva de servir a Deus. Nós precisamos entender que a verdadeira grandeza está no serviço a Deus e ao próximo, e que a verdadeira liberdade está em doar-se então em serviço sacrificial ao próximo e a Deus. Isso significa que se você é crente, se você é membro dessa igreja local, se você nos visita aqui há algum bom tempo, você é chamado a servir. Somos chamados a servir sacrificialmente, à semelhança de Jesus, a comunidade que nós estamos inseridos, a nossa igreja local, os nossos irmãos e irmãs da família espiritual que Deus está nos dando. Precisamos compreender que o Evangelho nos salva, irmãos, para uma vida de serviço, para uma vida de adoração, que é serviço a Deus. Uma vida de serviço primeiro a Deus e depois, como expressão desse serviço e adoração a Deus, aos outros, ao próximo, aos irmãos e irmãs necessitados na igreja local. E é o Espírito de Deus que nos capacita a uma vida de serviço na igreja, distribuindo dons aos cristãos, aos crentes. Sim, se você confessa a Jesus como Senhor e Salvador, se você participa dessa igreja local, Deus está concedendo a você dons específicos para que você possa servir o povo de Deus nesse lugar, nessa família. É por isso que o apóstolo Pedro diz o seguinte, na sua primeira carta: sirvam uns aos outros. Vejam, Pedro também aprendeu a lição. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Todos nós podemos e precisamos servir na igreja local como uma expressão do nosso amor a Deus e pelo povo de Deus. Então, se você não tem vínculo com uma igreja local, se você é o eterno visitante de uma igreja local, você não está vivendo o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Você está aquém do reino de Deus. Lembre-se, e estar aquém significa estar fora, porque no reino de Deus todos são servos, somente um é o Senhor. Meus irmãos, é na igreja local, e é por isso que esse é um dos nossos valores, uma das nossas virtudes fundamentais aqui. É na igreja local que eu e você somos chamados para servir a Deus e ao próximo, como servos uns dos outros.
como pessoas redimidas, somos capacitados por Deus a servir a Deus de todo o coração, com os dons que Ele nos dá. Quais são os dons que Deus tem dado a você? Quais são os dons que Deus tem dado a você? Como você tem usado os dons que Deus tem dado a você na igreja local para a glória de Deus e para a edificação do povo de Deus? Quais são os dons que você tem? E como você está usando eles para a glória de Deus? Não seja como o servo da parábola do talento. Talvez você se lembre dessa parábola, mas se você não a conhece, ela é basicamente assim. Havia um senhor que tinha servos e se ausentou. E ele deu talentos, muito dinheiro, àqueles servos. Ele deu 5-1, 4-1, 3-1, 2-1 e 1-1, conforme a capacidade de cada um deles. Mas todos receberam talentos. E uns multiplicaram aqueles talentos, usaram aqueles talentos para o benefício do seu senhor. Mas um daqueles servos pegou o seu talento e o enterrou. Não fez uso dele. Simplesmente o enterrou. E quando aquele senhor veio, ele ficou irado com aquele servo. Porque ele havia recebido um talento, de acordo com a capacidade dele. Ele deveria usar aquele talento. Quais são os dons que Deus tem te dado? E como você tem usado eles para a glória de Deus? Meus irmãos, existe muita oportunidade de serviço na igreja local. Você precisa apenas compreender que a igreja local não se resume aos domingos de manhã, das 9h30 ao meio-dia. Mas é muito mais do que isso. Aqui nós estamos reunidos como o povo de Deus, onde edificamos e exortamos, onde uns exercem serviço por meio da palavra, onde nos reunimos para nos lembrarmos do Evangelho e sermos edificados. Mas a igreja local é muito mais do que a sua reunião dominical. Mas em quais áreas eu posso servir? Talvez você se pergunte. E a resposta é, nas áreas em que Deus está fazendo você ver, discernir e compreender necessidade. Se Deus está mostrando a você que nós precisamos de mais professores da classe das crianças, eis aí a sua área de serviço. Deus está mostrando a você a necessidade. Se você está vendo a nossa necessidade de crescer em evangelismo como igreja local, eis aí a sua área de serviço. Se Deus está fazendo você ver e discernir, aí está a sua área de serviço. Se você percebe que a igreja precisa de uma limpeza mais profunda do que ela recebe, aí está a sua área de serviço. O nosso problema é que nós limitamos serviço à música, à pregação e ao ensino. E se nós não sabemos fazer nenhuma coisa nem outra, ou melhor, se nós não fomos chamados para isso. Porque aqui está o ponto. Nem todos de nós jamais subirão aqui e proclamarão o Evangelho. Nem todos de nós virão aqui e conduzirão a música para que o povo adore a Deus. Mas todos nós podemos servir uns aos outros no contexto da igreja local durante os dias da semana. Todos nós podemos servir as crianças, edificar os irmãos. Irmãos, se você está vendo um casal, ou um irmãozinho e uma irmãzinha desanimado, meio solitário, e Deus está fazendo você ver isso, não eu, não a liderança da igreja, eis aí a sua área de serviço. Abrir o seu lar e convidar aquela pessoa para um café, para um almoço, e emprestar o seu ouvido a ela, para que você saiba como orar por ela. Exerça a hospitalidade. Eu creio que os irmãos entenderam o meu ponto. A igreja é mais do que domingo, é mais do que as coisas que aparecem. Na verdade, o serviço deve ser realizado a Deus, como aqueles escravos que ficavam embaixo dos barcos, dos navios, que não apareciam, mas que faziam com que o barco, que o navio se movesse. Não deixem que o individualismo domine a vida de vocês, a ponto de vocês se tornarem consumidores. Se o meu tipo de serviço não for aparecer, não for ser importante, e aí você já
tem uma visão completamente distorcida do que é ministério, do que é serviço. Eu estou à frente de todos vocês, mas eu sou o menos importante desse lugar. Eu sou o menor de todos os santos aqui. Eu não digo isso com falsa humildade, com falsa pretensão. O que você precisa entender é que vocês são mais importantes. E eu compreendo isso, e vocês precisam ser edificados com a palavra de Deus, para lá fora compreenderem como adorar e viver a Deus. E esse é o meu serviço a Deus. É o serviço da liderança dessa igreja. Não é vir aqui e aparecer. Isto é um serviço, é um fardo, é um peso, semana após semana. Que ele cresça e que nós diminuamos. Essa é a nossa oração constante. Um domingo de excelência para a glória de Deus. E você pode contribuir servindo nas diversas áreas que Deus dá a você a percepção de necessidade. O nosso problema é que somos dominados pelo individualismo. Se eu não estiver à frente de uma câmera, se eu não estiver à frente de outras pessoas, eu não vou servir, eu preciso aparecer, eu preciso do meu lugar ao sol. Isso não é serviço. Não seja dominado pelo individualismo a ponto de se tornar um consumidor, de vir à igreja como você vai ao shopping, com a sua melhor roupa, para satisfazer os seus próprios desejos e as suas próprias necessidades. Venha à igreja como servo de Jesus, para servir os irmãos. E não sejam enganados pela concepção do amor romântico, a ponto de ficarem mais interessados em si próprios do que no irmão, por mais humilde, simples que ele seja, do que em Deus, eternamente grandioso e glorioso, infinitamente sábio e poderoso. Foquem em Deus e no próximo, no povo de Deus, do qual você faz parte. Irmãos, no reino de Deus todos somos servos. E nós precisamos de mais pessoas servindo para que a igreja avance, para que o reino de Deus avance e cresça. Pessoas venham e ouçam o evangelho, que possamos compartilhar o tesouro que temos recebido de nova vida, de salvação, de alegria e paz no Senhor. Lembre-se, no reino de Deus todos somos servos, só há um Senhor. Mas é por meio do nosso serviço que podemos experimentar a verdadeira grandeza e a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Por isso, levante-se, faça alguma coisa, não fique ocioso, sirva a Deus. Deus chama você à ação, para a glória dEle, para o seu bem eterno e do povo de Deus. Não viva para a sua própria glória. Não marche buscando coisas para você, grandes demais para você. Mas marche para a glória e a fama de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Eu olho para